Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo sobre construção civil aqui no nosso canal. Eu sou o engenheiro Washington Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre argamassa de assentamento. Aquelas argamassas colantes que a gente utilizamos para assentar os pisos e azulejos. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de argamassa, tipo argamassa AC1, argamassa tipo AC2 e argamassa tipo AC3. Em qual situação nós temos que utilizar a argamassa C1, qual a situação que a gente temos que utilizar a argamassa C2 e qual a situação que nós temos que utilizar a argamassa AC3. Eu preparei uma super aula, uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela do meu computador. Beleza? Então se você quer entender um pouquinho mais sobre esse universo, fique comigo até o final desse vídeo, que tá show de bola. Mas antes, eu vou pedir aquela ajuda, como sempre para vocês. Deixa aquele likezinho maroto, arrebenta o dedo aí no like, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem bastante relevância e mostre para as mais pessoas, ok? E também não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, uma sugestão de vídeo ou uma opinião sobre esse vídeo, porque a sua opinião é muito importante para mim. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que eu posto aqui no canal, porque toda semana eu posto vídeo relacionado à construção civil aqui nesse canal. E se você se interessa por assuntos relacionados à construção civil, com certeza algum desses vídeos vai lhe interessar. Beleza? Então sem mais delongas, depois da vinheta eu volto com a apresentação aqui na tela do meu computador sobre argamassas colantes AC1, AC2 e AC3. Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre inspeção de escala, com relação ao que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Bom galera, já estamos aqui de volta na tela do meu computador. Vamos falar sobre a argamassa de assentamento AC1, AC2 e AC3. Antes de eu falar aonde devemos usar uma ou outra, eu preciso falar um pouquinho sobre as características delas, para você entender, para isso ficar na sua cabeça, né? Eu não posso falar aqui diretamente sem que você entenda o conceito da parada, entendeu? Aí vai ficar mais fácil de você entender. Vamos lá. Bom, aqui tem umas características básicas, tá, que eu vou passar aqui para vocês. A argamassa C1, ele tem um tempo de trabalho de 15 minutos, então, ou seja, a partir do momento que você passou ali a argamassa na parede, você tem 15 minutos para aplicar. A resistência de tração dela é de meio MPa, né? Isso é segundo a norma 14081, se eu não me engano, tá? Essas características são as características que cada argamassa tem que atender segundo a norma, tá? Então a resistência da C1 é 0,5 MPa e o deslizamento tem que ser menor do que 0,7 milímetros. A argamassa AC2, ela tem um tempo de trabalho um pouquinho maior do que a AC1, que é 20 minutos. A resistência de tração é igual, meio MPa, e o deslizamento também é igual a AC1, que é de 0,7. E a argamassa C3 tem um tempo de 20 minutos, igual a C2, 0,5 MPa de tração de resistência à tração, e 0,7 de deslizamento, igual a C2. Todas elas são 0,7. Vamos lá. Composições da argamassa. Para que eu possa demonstrar aqui certinho onde a gente aplica uma ou outra, eu preciso falar também um pouquinho das composições da argamassa, para você entender qual a diferença de uma para outra, tá? Então vamos lá. A argamassa, elas são compostas de cimento, agregados minerais e aditivos. E é justamente a composição de cada argamassa que diferem elas entre a C1, a C2 e a C3. Tá? Essa composição. Quanto mais
aditivo ela tem, mais ela se torna uma argamassa com ligação química e tem maior flexibilidade. A gente já vai entender como que funciona essa ligação química e como que é essa maior flexibilidade. Aqui, a aderência, tem dois tipos de aderência, tá? A aderência mecânica e justamente a aderência por ligação química, tá? A aderência mecânica depende da rugosidade e porosidade da superfície e da porosidade do revestimento. Ou seja, a argamassa que tem a resistência, a aderência mecânica, ela tem que ser colocada em uma superfície que seja porosa para que ela consiga penetrar ali na superfície e ao mesmo tempo penetrar no revestimento quando você cola. Então ele penetra, a argamassa penetra na parede, vamos falar assim, né, no piso, e penetra na peça também, para ela ter essa aderência mecânica, ok? E já a aderência por ligação química, que é quando a gente tenha mais aditivos aí na argamassa, é uma aderência por contato, é uma aderência eletrostática, vamos falar assim, mas é uma questão química, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas você tem que ter na sua cabeça que essa ligação é mais fácil é uma ligação mais fácil, né? Ela adere melhor, tá? Justamente porque não depende de ter porosidade na peça e nem porosidade na superfície. A AC1 ela tem pouco aditivo, então ela tem a característica de ancoragem mecânica, de aderência mecânica, né? Aderência por ancoragem mecânica, como eu já expliquei para vocês, depende da porosidade ali da superfície e da porosidade do revestimento. Se o revestimento não for poroso o suficiente para a argamassa penetrar ali no revestimento, com o tempo ele vai descolar. E se a superfície também não tiver uma porosidade capaz de absorver ali a argamassa, também não vai colar, tá? E a AC2 ela já tem uma quantidade significativa de aditivos, então ela funciona também como ancoragem mecânica, mas ela já tem ali uma quantidade de aditivo que permite com que ela tenha uma aderência por ligação mecânica, que é aquela aderência eletrostática que eu falei com vocês, que é por ligação química, que é mais fácil, que não depende aí da rugosidade e da porosidade da superfície e nem da peça que você vai assentar. E a AC3 ela tem uma grande quantidade de aditivos, mais do que a AC2, então ela tem muito mais característica da ligação química e ainda ela tem muito mais flexibilidade do que a AC2. A gente já vai entender qual é o caso da flexibilidade, ok? Bom, resumo das características então. A AC1 ela tem aderência mecânica, campo de aplicação, pisos em ambientes internos e térreos. Bom, eu falo térreo, mas lógico que muitas das vezes são aplicados em prédio também. Dá para utilizar a C1? Dá. Mas como ela não tem muita flexibilidade, não tem flexibilidade na verdade, se você utilizar aí a partir do quarto, quinto andar, onde já tem uma movimentação significativa do piso, né, da estrutura, ela não vai absorver essa movimentação porque ela não é flexível e aí vai ter o problema lá de estufamento, de descolamento, entendeu? Então, se você for utilizar esse tipo de argamassa, AC1, do quinto andar para frente, para cima, do quarto andar, é bom você consultar ali o fabricante da argamassa para ver se você pode utilizar, ele vai te indicar o melhor, beleza? A AC1 também tem aplicação em cerâmicas porosas, porque ela tem a características de aderência mecânica, então você tem que aplicar ela utilizar na aplicação
uma cerâmica com um índice de absorção em torno de 10%. Se for menos do que isso, ele não vai absorver o suficiente ali a argamassa, então vai colar na hora, mas com o tempo ela vai descolar, ok? Então a AC1 tem que ficar muito ligado nisso, na porosidade do piso, na porosidade da sua superfície, tá? A AC2, a aderência por ligação mecânica, que é aquela aderência por contato que é mais fácil, tá? Possui característica de absorver variações de temperatura, umidade e ação do vento e tem pouca flexibilidade. Ela tem um pouquinho ainda mais do que a AC2, a C1, mas não é muito. Então ainda ela tem pouca flexibilidade. Não é todo lugar que você pode utilizar ela, tá? O campo de aplicação: ambiente interno e externo, piso, parede, laje até 5 metros de vão. Por isso que ela tem pouca, por isso da limitação ali do vão da laje, é porque ela tem pouca flexibilidade. Se você passar de 5 metros, pode ser que as tensões, né, a movimentação, ela não suporte e desplaque, né? A flexibilidade da argamassa não suporta um vão maior do que 5 metros, beleza? E você pode utilizar ela também em piscina de água fria, pisos cerâmicos, industriais e área pública, ok? Vamos lá. A AC3, ela tem aderência por ligação mecânica, como a AC2, porque ela vai aditivo, só que ela vai muito maior do aditivo, né? Lembrando que a aderência dela é maior do que a AC2. Se eu não me engano, gente, eu coloquei aqui agora que eu estou lembrando, mas eu não vou editar isso, tá? Lá nas características tá que a aderência dela, né, a tração é de 0,5 da AC2 e da AC3. Mas não, a da AC3 é 1 MPa, o dobro da AC2, tá? Vocês me perdoem, lá no primeiro slide eu acho que tá os dois 0,5, tá? Mas não, o AC2 é 0,5 de resistência à tração e o AC3 é 1 MPa, então é o dobro de resistência, tá? Então ela possui também, né, a C3 ela também possui a característica de absorver variações de tempo, umidade e ação do vento, só que ela tem maior flexibilidade com relação à C3. Então ela possui maior aderência, como eu falei, ela resistência à tração, e pode ser utilizada em porcelanato e revestimentos cerâmicos em ambientes mais agressivos. Em piso industrial, tal, você teria que utilizar a C3. E pode ser utilizada em piscina de água quente, saunas e churrasqueira. Pode ser utilizada também para assentar placas com dimensões maiores de 60 centímetros. Se você for utilizar porcelanato maior do que 60 centímetros, qualquer tipo de placa maior do que 60 centímetros tem que ser a C3, não dá para ser a C2 ou a C1. E aqui também a C3 ela já suporta que você coloque, faça um assentamento em lajes com vão superior a 5 metros, né? Porque ela tem a flexibilidade para absorver essas tensões. A AC2 já não tem, ok? Então vamos falar aqui um resumo geral do que aonde você pode usar ou não as argamassas AC1, AC2, AC3. Eu preparei aqui um resumo de tudo que a gente falou aqui. Bom, vamos lá. Locais, área interna. Pode utilizar a C1, a C2 e a C3. Ok, tudo ok. Só que, porra, dependendo da área, você vai utilizar a C1, lógico, porque é mais barata. Você não vai utilizar uma AC3 para assentar piso no seu quarto, né? Pô, senão você vai estar jogando dinheiro fora. Pode usar? Pode, mas a gente tem que trabalhar com a economia, né? A argamassa C3 é muito mais cara do que a C1. Né? Mas você também não pode usar a C1 no lugar onde é a C3, porque provavelmente, bem possível, quase que certeza que vai dar problema. E você, em vez de economizar,
aquela economia burra que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Quando você economiza um pouquinho aqui, agora, mas lá na frente você tem um custo muito maior. Então vamos voltar aqui. Áreas molhadas, AC1, AC2 e AC3. Eu posso usar a AC1 em área molhada, sem problema nenhum, desde que não tenha essa variação muito grande, né, de umidade toda hora, tal, né? Lógico, área ali de box de banheiro, é melhor você utilizar a C2, né? A área interna ali, sem ser do box, pode utilizar a C1, né? Mas dentro do box é ideal que você utilize a C2, ok? Então, áreas externas, quintal, vamos lá, quintal, um exemplo. A C1 não pode utilizar no quintal. Áreas externas não pode, porque a C1 ela não absorve a variação de temperatura, de umidade e de vento. Então, tipo, sol batendo, chuva, né? Aqui, pelo menos em São Paulo, quem mora em São Paulo sabe que o dia começa quente pra caramba, aí chega de tarde chove, então dá aquele baque no piso, né, meu? Porra, se você tá utilizando uma argamassa C1, vai dar BO, velho. Vai descolar, vai começar a trincar, não vai absorver as variações de flexibilidade ali de temperatura e vai estourar, é certeza. Beleza? A AC2 pode utilizar na área externa e a AC3 também. É o ideal. Piscina de água fria. AC1? Não. Vai fazer uma piscininha aí na sua casa por causa desse calor aí que tá dando? Não pode utilizar a C1. Pode utilizar a C2 e a C3. Lembrando que você tem que ver a flexibilidade. Se for um vão ali maior do que 5 metros, você não vai poder utilizar a C2. Aí você vai utilizar a C3. Então isso tudo entre a C2 e a C3 não fica muito... você tem que fazer sempre uma análise mais específica. Tipo assim, a C1 você já consegue eliminar logo. Saber onde não pode usar. Mas a AC2 e a AC3 tem que fazer um estudo, tal, listar tudo isso para você entender onde você vai utilizar a C1, a AC2 e a AC3, ok? Então vamos lá, piscina de água quente, a C1 não, a C2 não, só a AC3. Piscina de água quente não pode utilizar a C1 nem a C2, somente a C3. Fachada, pode utilizar a C2 e a C3, a C1 não. Lógico, lembrando que você tem que fazer essa análise de flexibilidade. Se for uma fachada muito grande, né, se depender muito ali se for um lugar que vai movimentar bastante e tal, então você vai ter que usar a C3 em vez da C2, porque a C3 ela absorve essa movimentação, a C2 já não, beleza? Vão até 5 metros, laje com vão até 5 metros. A C1 não, a C2 e a C3, beleza. Lógico, se eu tenho até 5 metros, eu vou usar a C2, né, gente? Eu não vou usar a C3 para me gastar dinheiro à toa, né? Agora, vão maior do que 5 metros, só a C3, né? A C2, ó, vão maior do que 5 metros. A C1 não, a C2 não, a C3 ok, beleza? Placas com maior do que 60 por 60. A C1 não, a C2 não, só a C3. Normalmente quando a gente vai comprar ali uma argamassa para porcelanato, é a C3. Por quê? A C3, ela... Normalmente os porcelanatos eles são maiores do que... Tem porcelanato, na maioria são de 60 por 60, né? Lógico que tem menor, mas a maioria é 60 por 60. E também ele não tem a porosidade ideal para você aplicar uma argamassa C1, né? E se você aplicar ali uma argamassa C1, como ele não tem a porosidade de penetração da argamassa para criar ancoragem mecânica, com o tempo ele vai descolar, tá? Vai ficar ali um pouquinho, tal, principalmente a galera que constrói casa para construtores, né? Que constrói para vender, às vezes utiliza essa argamassa mais barata e depois de 1 ano, 2 anos que a pessoa está morando, começa a desplacar tudo, começa a dar o problema. E até prédio também, tá? A galera às vezes quer economizar na construção, alguns construtores querem economizar
e utiliza a argamassa AC1, onde era para utilizar AC2 ou AC3, e no futuro dá problema. Então, se você está construindo uma casa, se você está fazendo qualquer tipo de obra aí, construção, independente seja para você morar ou para você vender, ou se você é pedreiro, trabalha com isso, indique a argamassa ideal para o seu cliente, porque se você utilizar a argamassa ali, às vezes você fala, não, compra essa aqui que é mais barata, né? A argamassa AC1 tem lugar que você paga R$6, né, meu? E a galera cresce o olho ali, né? Porra, em vez de você pagar 25, R$30 numa argamassa AC3, porra, vou usar essa AC1 que é 6, R$7, R$8. Mas lá no futuro vai deslocar, vai desplacar, velho. Você compra um piso, sei lá, de R$50, R$60, porcelanato. Aí você vai utilizar uma AC1, sabendo agora que você sabe que o ideal é você utilizar uma AC2 ou uma AC3. Cara, se você utilizar uma AC1, você vai estar jogando dinheiro fora. Vai perder o piso, porque vai começar a desplacar tudo. E depois você vai ter que arrancar o piso todo, comprar outro e ainda utilizar a argamassa certa. Beleza? Então era esse o recado que eu queria dar para vocês. Se liguem aí nesses itens aqui, onde você pode usar a argamassa AC1, AC2, AC3, para que você não tenha prejuízos aí na sua obra. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.